Mas vamos lá. Primeiramente, isso aqui foi a matéria de ontem, eu não trouxe ontem porque tinha pós-jogo, não ia trazer isso aqui. Ex-diretor do Corinthians fala em armadilha e acusa Augusto Melo sobre o suposto rombo financeiro. Essa interpretação eu já tinha dado, ou já tinha entendido, não sei se eu tinha passado para vocês, na primeira matéria, que foi o caso do Pedro Silveira não ter tido a oportunidade de se manifestar no CORE. Não estava falando do Augusto Melo em momento nenhum, eu falei do Pedro Silveira. A gente tem que defender a parte técnica do Corinthians. A parte política eu quero que se exploda. Mas, obviamente, quando um ex-diretor vai falar do Augusto Melo e não fala das coisas que quem está averiguando é o corpo técnico do Corinthians, isso chama atenção. Porque estamos indo para uma seara completamente distinta do que efetivamente a gente teria que cavar. E as pessoas usam o quê? A política para se satisfazer e tentar criar cortinas de fumaça. Bom, deixa eu trazer essa matéria aqui do meu timão, porque essa aqui ganhou repercussão, né? Então é a única que ganhou repercussão. Então vamos lá. Ao longo da agitada semana do Corinthians, veio a pública a notícia de que a diretoria apura um possível rombo de pelo menos 150 milhões não contabilizados no balanço financeiro de 2023, o último da gestão presidida por Duílio Monteiro Alves. O Wesley Melo, ex-diretor financeiro alvinegro, falou pela primeira vez sobre o caso neste sábado. Deixa eu buscar aqui a nota oficial dele, tá? Nota oficial do Wesley Melo, para dar toda a publicidade que todo mundo quer. Infelizmente, me sinto obrigado a esclarecer e relatar mais um ato de irresponsabilidade e leviandade do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Perceba, ele não fala do Pedro Silveira. Ele não cita o Pedro Silveira. Tudo isso que estamos discutindo do Pedro Silveira lá, sobre a nota oficial, falava de questões técnicas. Vem a nota oficial dele. Tive conhecimento de que ontem, em reunião com torcedores e sócios, Augusto Melo afirmou que eu saí do clube na quinta-feira, dia 10, após reunião com ele e demais membros da sua diretoria com medo de ser preso por conta de rombo nas contas da gestão passada. Isso daqui, primeiramente, vamos destacar, né? Aqui é uma fofoca, porque até agora nada, mas digamos que prossiga o que ele está falando. Augusto Melo, além de grande mentiroso, deveria ao menos se envergonhar perante sua equipe que presenciou a reunião. Hoje entendo que tentaram me colocar numa armadilha. Armadilha? É só apresentar a documentação, gente. Na sexta-feira, dia 4 de abril, o atual diretor financeiro, Pedro Silveira, em um café solicitado no dia anterior, me informou que havia identificado contingências passadas que poderiam afetar as demonstrações financeiras de 23 e que estavam estudando a possibilidade de reabrir essas demonstrações. De toda forma, as contingências ainda estavam em análise. Afirmei que achava muito pouco provável algo tecnicamente pudesse afetar as contas de 23, uma vez que já tinham passado pela auditoria e pelo Conselho Fiscal, mas que estaria disponível para analisar em conjunto caso fosse de interesse da atual diretoria. Depois da nota oficial do clube contra o CORE, publicada na última sexta-feira, que não deveria significar nada para eles, em que também mencionaram a possibilidade de ajustes por contingências, mais uma vez me coloquei à disposição e pedi, para colaborar e revisar os temas relacionados. O atual diretor financeiro concordou em fazer uma reunião comigo na quinta-feira desta semana. Claro que, não por coincidência, um dia antes, foi abordado pela reportagem do GE e avisando de que uma matéria seria publicada na manhã de quinta, justamente o dia da reunião do clube, informando que o clube estaria apurando o possível ajuste milionário nas contas anteriores a 2024. Percebam, olha como são as coisas. Só para a gente fechar um link de lá para cá. A matéria de quê? De uma gestão. A pessoa não foi citada. O Wesley Melo não foi citada. O que o GE fez? O GE foi buscar o responsável pela parte financeira para ouvi-lo. Não é uma coisa, é factual, né? Não tem uma matéria sobre a questão documental. O que o jornalista responsável, ético faz? Ele apura a outra parte. Jornalismo! E assim foi feito. Na ocasião, respondi ao jornalista que eu não possuía detalhes para comentar e cheguei a pedir em vão que a matéria não fosse publicada antes de termos acesso aos fatos. Finalmente,
Mas mesmo assim, eles publicaram, eu acho, né? Finalmente, na reunião de quinta, na presença do presidente Augusto Melo, Pedro Silveira, 2 membros da Álvaro de Marçal, do superintendente financeiro Sidorf, do atual contador do clube, de um membro do Conselho Fiscal e de um consultor financeiro, me mostraram alguns temas de contingências passadas, mas sem detalhes. Somente depois de insistir em obter mais informações, já estava justamente no clube para isso, me disseram que no dia seguinte, sexta-feira, ontem, poderiam apresentar os detalhes. Eu não tinha disponibilidade para voltar ao clube, mas Roberto Gavioli, superintendente, esse nome é conhecido, superintendente financeiro da minha gestão, gentilmente se prontificou aí no meu lugar. Infelizmente, na reunião, ontem, sexta-feira, Gavioli também não pôde ser, também não pôde ser em nada conclusivo. A reunião, né? Apesar de serem exigidos a ele que assinasse uma NDA, Non-Disclosure Agreement, você não sabe o que é, né? Sigilo, né? Só isso, devia explicar para quem não sabe. Sigilo, né? Um documento para ter todo o sigilo, porque tudo tem que ser com cuidado. E aí o cara abre assim, ó, vamos botar na imprensa. Foram apresentados apenas relatórios não oficiais, planilhas supostamente demonstrando as alegações, ajustes e análises paralelas, insuficiente para qualquer entendimento completo. Não houve contestação efetiva, diagnósticos objetivos, documentos oficiais, comprobatórios ou apresentação dos argumentos citados, apesar da nossa insistência a este acesso. É lamentável perceber que o objetivo da atual diretoria, nesses episódios comigo, era apenas se proteger politicamente. Tá vendo? Puxa a parte política na questão. Aquilo ali é algo técnico, mas aí trouxe o quê? A política. E justificar uma provável reprovação de contas. E ele está falando reprovação de contas, ele não está falando de apresentação de contas. A reprovação é um ato político, de certa forma. Não é técnico, porque ninguém é técnico ali. Ninguém sabe zorra nenhuma de tecnicidade, de balanço, de nada. Vai ter um relatório do Conselho Fiscal, vai ter um relatório do CORE, vão dar o parecer, eles vão jogar. E é isso. Não vou admitir e irei até as últimas consequências possíveis se esta diretoria, de forma arbitrária, tentar reabrir as demonstrações financeiras de 23. Ah, meus amigos, tem coisa ali que a gente vai ter que descobrir. Que foram auditadas pela RCM, empresa séria e de grande porte, validadas pelo Conselho Fiscal atual, aprovadas por unanimidade por CORE e por ampla maioria do Conselho Deliberativo. É claro que as contas de 23 estavam sob minha gestão, mas muito importante deixar registrado, de forma transparente, que o fechamento desse balanço se deu em abril de 24, quando a gestão já era de Augusto Melo. Ou seja, se algo de fato estivesse errado no balanço 23, já teria sido detectado pela atual administração, até porque os profissionais que estavam à frente da diretoria financeira, ao menos até o mês de maio de 24, e pediram desligamento posteriormente por motivos que todos nós sabemos, políticos, tinham capacidade para detectar qualquer erro passado. Esse aqui é um bom argumento, tá? Vale ressaltar que isso aqui é um bom argumento. Claramente, depois de cumprir prazos acordados pelo Conselho Fiscal e CORE para apresentação de demonstrações auditadas de 24, a atual gestão tenta criar factoides para tentar encobrir o aumento astronômico do endividamento e seu completo descontrole das contas e de sua demonstração. É decepcionante ver o Corinthians sendo administrado por incompetentes. Rapaz, meteram isso para o nosso querido Pedro Silveira e demais, hein? Pedro Silveira, meu querido, você foi chamado de incompetente, irresponsável e leviano. Politicamente, né? Hipoteticamente é disso que ele está falando. Ele não está falando só do Augusto Melo, ele está falando de todo mundo. Bom, de qualquer maneira, pensei que ainda pudesse ajudar a esclarecer dúvidas e colaborar no fechamento do balanço 24. Mas a agenda da atual diretoria é outra, que a partir de agora feche as demonstrações financeiras e tentem as aprovações da auditoria externa, do Conselho Fiscal, etc. Ou seja, jogou a política para dentro da questão técnica. E aí a gente teve o outro entrelace. Certo? Qual é o outro entrelace? Quem fala depois. Já que um falou, a gente tem que buscar o outro, né? Em tese, eu até me surpreendi que ninguém tratou sobre isso. Mas, de qualquer maneira, vou usar aqui algo muito importante. Meu querido Marcelo, que amanhã vai ter o Cascone lá, né? Tem que questionar o Cascone essas coisas, viu, Marcelo? Não esquece não, faz uma listinha aí, porque o negócio vai ser bravo, vai demorar umas 3 horas aí dessa brincadeira. Bom, de qualquer maneira, vamos ali para a outra parte. Bom, cadê? Já tá na tela de vocês? Tá na tela de vocês, não. Vamos para o nosso querido Pedro Silveira.
É esse ponto que eu queria levantar. Estamos falando que alguém está jogando a política para dentro de momentos técnicos. Se não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas é só rebater a documentação. Só isso. Qual o problema? Tá dando chilique por quê? Atual diretor financeiro do Corinthians responde nota de diretor de Duílio. Pedro Silveira, atual diretor financeiro do Corinthians, responde nota oficial de Wesley Melo. Veja, nota de esclarecimento sobre as declarações do ex-diretor financeiro Wesley Melo e sobre os balanços de 23 e 24. É com muita tristeza que recebo a nota publicada por Wesley Melo, profissional por quem sempre nutri grande respeito. Infelizmente, suas declarações não condizem com a realidade dos fatos. Vamos aos fatos. No final de março, recebi o relatório sobre as contingências de 2024, último item pendente para o fechamento do balanço, conforme compromisso assumido com o CORE e com o Conselho Fiscal, para entrega até o dia 31 de março. Olha que a gente está no dia 13. Diante dos valores elevados e da discrepância em relação a 23, solicitei que minha equipe realizasse uma revisão completa do tema. Ainda assim, na data combinada, 31/3, encaminhei ao CORE e ao Conselho Fiscal todo o material do balanço que já estava pronto, informando que a parte referente a contingências ainda estava em análises e solicitando um prazo adicional. À medida que os trabalhos avançaram, conduzidos pelas equipes do Departamento Financeiro e Contábil da Álvares Marçal e GF Auditoria, tomei a iniciativa de boa fé de convidar o ex-diretor Wesley para um café, a fim de comunicar as primeiras descobertas. Esse convite foi feito por mensagem no dia 3. No mesmo dia 3, reunimos com o Conselho Fiscal para apresentar as primeiras conclusões, que ainda dependiam de apurações complementares. Em nosso encontro, no dia 4, compartilhei com Wesley todo o contexto do que estava sendo analisado. Ele sugeriu a formação de um grupo de trabalho para revisar o tema, proposta que aceitei de imediato. A pedido de Wesley, informamos a RSM sobre o tema, providência que já estava prevista e foi prontamente executada. Ou seja, ele está falando que chamou todo mundo, pô. E assim, velho, eu peguei o meu balanço e tem contingências aqui que tá estranha. Então eu vou chamar o Wesley, vou chamar o RSM, porque vocês são responsáveis por essa bagaça. E eu vou a fundo, porque se tiver problema, o problema é de vocês, não é meu. É bem mais ou menos por aí. Paralelamente, diante da complexidade do caso, porque ele está cuidando parte por parte para não envolver, porque isso daí vai dar um pepino violento. Chega lá para quem? Né? Diante da complexidade do caso, contratamos 2 pareceres técnicos externos, conforme informado ao ex-diretor, ao Conselho Fiscal e ao CORE. Contratamos um dos maiores especialistas do país, o professor Eliseu Martins, para elaborar um parecer técnico contábil. Falei sobre isso aqui, ó. Uma das maiores autoridades, isso aqui estava na matéria, inclusive, do GE. Uma das maiores autoridades de técnico contábil é o professor, né, Eliseu Martins. Então, meu amigo, eles estão tentando se cercar do maior cuidado com essa documentação. Como eu falo para vocês, velho, não tem problema, você disse que não tem, ok, eu estou me cercando de documentos que vão dizer que sim ou que não. Agora, e se tiver problemas de contingência? E aí? Você vai responder como? Ah, um problema político? Senta e resolve, meu filhote. Você está com medo de ser responsabilizado? Também contratamos o escritório Campos Melo, advogados, para emitir um parecer jurídico sobre o tema, ou seja, não é só contábil, é jurídico. É complexo, cara. Por quê? Porque algumas dessas contingências estavam em relação às 3 possibilidades de processos tributários, judiciais, que indicam a possibilidade de inserção nos balancetes. E se tiver alguma coisa errada, tanto da parte jurídica quanto da parte contábil, se você usar os 2, vai ter responsabilidade. E é por isso que chamou todo mundo. Ao longo da semana, conforme os desdobramentos, comunicamos de forma responsável aos órgãos competentes e demais membros da gestão, explicando os motivos do atraso e reforçando a importância de uma análise técnica e cuidadosa, inclusive com a escuta da gestão anterior. Perceba que isso é feito de forma cuidadosa, não é feita por palhaços, por narrativas, por ninguém.
Aqui é uma coisa que tem que ser trabalhado. O que eu falo sempre aqui no canal? Tudo é documento. Tudo tem que ser documentado, analisado, periciado, ter relatório final, parecer. É isso que o cara está fazendo de forma cuidadosa. Cuidadosa. Se vai achar ou não, a gente vai descobrir lá na frente. Mas tem que ser cuidadoso esse negócio. Por quê? Que envolve pessoas importantes, tem nomes a ser citados aí. O Wesley tá falando nas matérias. O RSM ainda não foi notificado. Agora está sabendo que ela também teve essa notícia sobre esse tema. Não vai querer ter um problema no seu nome. Então tem que ser cuidadoso com todo mundo. Internamente, sem vazamentos. Mas aí o pessoal começa a vazar tudo, né? Atendendo a solicitação do ex-diretor, organizamos a reunião do grupo de trabalho para quinta-feira, dia 10, ocasião em que apresentamos os achados para Wesley e Gavioli, que integrou a equipe financeira responsável pelo balanço de 23 na atual gestão. Na reunião, solicitei que o ex-diretor elaborasse uma nota técnica sobre o tema, assim que concluísse a revisão do material, justificando tecnicamente os pontos sob análise. Estou falando que isso vai dar pepino. Infelizmente, em vez de seguirmos em um caminho técnico respeitoso, Wesley optou por uma outra abordagem política. É só ver o que ele falou na nota. Ele está atacando diretoria. Está atacando diretoria. Aqui é uma abordagem técnica, cautelosa, cuidadosa, silenciosa, discreta. Caminho que não seguiremos, dado ao grau de sensibilidade e tecnicidade envolvido. Convidamos o Conselho Fiscal e o CORE a participar da reunião como observadores, reforçando a seriedade que estamos tratando o tema. Realizamos uma nova reunião no dia seguinte, sexta, com foco na revisão técnica, como medidas de segurança e confiabilidade, prática comum devido aos frequentes vazamentos no clube. Solicitamos a assinatura de um NDA. Lembra que eu falei que era um documento para exatamente não ter vazamentos? Ele não explica, ele está explicando tudinho aqui. Por parte do ex-funcionário Gavioli, todos os demais envolvidos já atuam sob cláusulas de sigilo contratual. Certo? Mas vaza, sempre vaza. Durante a reunião foram apresentados diversos documentos. Não houve, em momento algum, qualquer solicitação de documentos adicionais. Caso Wesley considere que há documentos faltantes, solicitamos que os nomeie objetivamente. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação necessária para que o ex-diretor possa, de forma técnica, justificar os pontos que julgar pertinentes. Adicionalmente, reafirmo que a diretoria vem tratando este assunto com extrema cautela, mantendo diálogo constante com o Conselho Fiscal e o CORE. Nenhuma decisão foi tomada até o momento. Concluindo, é essencial que mantenhamos a calma e a serenidade. O Corinthians precisa estar acima de qualquer interesse individual. Estou aqui de corpo e alma pelo Corinthians, buscando sempre o melhor para o clube. Enfrentamos grandes desafios financeiros, pouco importa a origem. O que importa é que temos que olhar para frente e contar com o apoio de todos para vencê-los. Acredito firmemente que o Corinthians pode superar esse grave problema. Por isso estou aqui, mas precisamos de medidas duras no curto prazo. Essa gestão já adotou iniciativas importantes como o RCR, negociação do CNRD e nova negociação tributária, que eu estou muito curioso para ver como é que vai ficar. Mas sabemos que ainda será necessário fazer mais. Eu quero saber o que mais. Que é o fundo imobiliário, lembrei. Conto com o apoio de todos, Conselho, CORE, Conselho Fiscal, né? Wesley e demais ex-diretores financeiros. Pelo Corinthians, com muito amor e até o fim. Bom, isso aqui é o Pedro Silveira falando sobre o tema. Velho, eu falei sobre isso daqui. Certo? Mas assim, esse ponto é muito complexo. Eu sempre achei que tinha alguma coisa errada, mas eu não achava que estava por esse viés. Eu acho por outros temas na parte de gestão no Corinthians. Por outros temas. E nesse ponto aí, o Wesley vai para um viés de, tipo assim, você está sendo, via de regra, você está sendo acuado, você vai tentar fugir por algum caminho. Me parece dessa forma. Não é possível que um cara técnico como Pedro Silveira,
encontrando irregularidades e ainda nem apontou responsáveis, e pelas palavras nem vai indicar a responsabilidade, ele quer corrigir os problemas. Eles venham com uma cortina política, que é isso que eu odeio no Corinthians. Se fosse encontrado isso em algum outro momento, talvez não tivesse esse viés. O negócio é solucionar. Encontrou de quem é a responsabilidade, bota lá, meu filho. Agora, se vocês vão ser responsáveis e vão continuar acuados e dar esse tipo de problema, vai acabar responsabilizando vocês. Porque se já descobriram problemas fortes sobre essas contingências, os números vão apresentar vocês. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.